Sim, por favor, Camila. Tá. As pessoas adoram. Para retomar, eu achei uma parte aqui nas minhas anotações, uma parte é um dos trechos que o narrador coloca, e aí eu busquei durante o intervalo uns dados recentes dessa colocação do narrador. Ele diz: há cerca de 10 mil crianças abandonadas nas ruas. Se pegássemos 100 milhões de dólares, quantia estimada da movimentação financeira das entidades que atendem os menores carentes, e dividíssemos pelo número estimado de crianças, que são 10 mil, cada uma delas receberia 10 mil dólares por ano. Com esse dinheiro, seria possível comprar um apartamento de quarto e sala para cada criança a cada 2 anos, ou ainda pagar estudos nas escolas da rede particular até a faculdade. Eu não sei se vocês lembram de quando essa parte é citada no filme, e aí, durante o intervalo, eu busquei aqui alguns dados, eu achei uma estimativa de, qual que é o ano? Da quantidade de crianças que vivem, e não é em situação de rua, que é colocado aqui, igual é colocado no exemplo do filme. Aqui, no site que eu achei, a fonte é do relatório de uma organização que chama Child Rights Now, análise da situação dos direitos da criança no Brasil, com outras 5 ONGs. Eles levantaram que no Brasil, atualmente, cerca de 33 milhões de crianças vivem na pobreza ou com privação de direitos. E eu não encontrei de 2019, eu encontrei de 2018 o valor estimado de aproximadamente 150 membros, empresas investidoras, e o levantamento foi feito pela empresa que chama GIF, é o grupo GIF, Grupo de Institutos e Fundações e Empresas. Ele faz o levantamento com as 150 principais instituições que fazem doações e atividades filantrópicas, enfim. E o valor levantado pelas 150 principais é de 3,25 bilhões. Assim, a gente nem precisa fazer muita conta, porque os números até ajudaram a gente nesse caso, 33 milhões de crianças e 3,2 bilhões de reais. Isso aí a gente vê facilmente que dá quase os mesmos 10 mil reais, 10 mil, no outro exemplo é dólar, né? E aqui é real, enfim. Dá os mesmos 10, mas dá os 10 mil reais por ano que seriam entregues às pessoas, mesmo com o número de crianças em situação de pobreza tendo aumentado exponencialmente aí, de 10 mil para 33 milhões, até porque não é só situação de rua, né? Mas ainda assim se teria os 10 mil reais por ano para ser dado para as pessoas. Os dados do filme são de 2005, que eu levantei isso agora, são de 18 e 19. E a gente vê que a situação continua a mesma disparidade, assim, basicamente. Isso me fez lembrar... alguém ia falar? Interrompi. Isso me fez lembrar também que o Brasil é um dos grandes traficantes de pessoas, né, também. Talvez poderia colocar isso aí também na conta, né, do que gera lucro, né, para o país, né. Isso sem falar da questão armamentista, né, que tem muito investimento na área bélica, né, é muito forte isso também. Tanto de tráfico de humanos, né, aí a gente também tem na conta o tráfico de drogas, que a questão de drogas no Brasil é outra questão, né, que precisa ser discutida, porque a gente viu recentemente que um jovem, né, negro foi preso, e eu acho que ele tinha uns 3 anos já preso, por causa de 10 gramas de cocaína
e ele tinha pedido habeas corpus 2 vezes já e não tinha conseguido, não tinha nenhum julgamento, mas estava preso, e ele morreu por causa da Covid, né? Foi contaminado e morreu, né? Sem nenhum julgamento, mas estava preso. A gente tem dados também, eu esqueci de pegar, a população carcerária, né, no Brasil, ela tem como perfil, né, infelizmente, a população jovem, negra, entre 15 e 29 anos, e a maioria não completou nenhum ensino médio, né, e são jovens de periferia, né. Mas aí a gente encontra muitos artigos que falam que não necessariamente essas pessoas que estão presas significa que elas são as que cometem mais crimes, né. As pessoas que cometem mais crimes, elas não são presas, né? E aí entra todo o pessoal aí da área VIP, né? Do sistema prisional, né? Que não vai para a cadeia, né? Às vezes é intimado, né? Paga uma fiança, tem os seus desdobramentos, mas que não é preso, mas que cometem crimes, assim, se for comparado com o que essas pessoas da periferia cometem, são crimes, é claro que é crime, né? Mas a gente tem que ver em qual lógica isso está inserido. São crimes, assim, absurdos, né? Do tipo que a gente já está discutindo aqui, que desvia recursos que seriam destinados a pessoas, né, que não têm nenhum tipo de que estão em situação de vulnerabilidade e que não vão ter mais acesso a esse recurso que poderia ajudar ela em alguma coisa na vida, né, seja na saúde, na educação, que não vão ter mais esse recurso, vão ficar ainda mais na precariedade por causa desse desvio, né, que esse desvio foi para a mão de outras pessoas que querem concentrar ainda mais riquezas, né. Então, a questão do crime no Brasil, né, tem uma questão extremamente marcada pelo racismo, né, extremamente, tem um perfil, né, de quem pode ficar preso, né, porque como o Rapa fala, né, que o camburão é o novo navio negreiro, né, então a gente tem esse perfil, né, que é construído também sobre essa ideia do medo, né, que é um perfil que nos gera medo, né, nos gera terror, que é construído para como uma pessoa que não tem como se inserir no meio social, né, que não tem condições de viver, né, socialmente e na legalidade, né. Deixa eu só ver aqui o que eu escrevi mais. E aí eu tenho uma pequena parte do vídeo aqui, do filme, né, que tem uma parte do Lázaro Ramos, que eu esqueci o nome da personagem, só lembro da cara do Lázaro Ramos, que ele vai falar um pouquinho da prisão, e é bem rápido. E aí eu queria mostrar para vocês, e aí depois eu gostaria de ouvir também o que vocês acharam, porque só tá eu e o Matheus falando aqui. Então eu vou passar esse trechinho, e aí a gente volta, a gente quer ouvir vocês, porque o chat, ele deu um apagão, então eu não sei o que vocês falaram na fala do Matheus, nem da minha. Dido, o personagem do Lázaro Ramos. Como? Dido. Dido, tá. Esse é o nosso navio negreiro. Dizem que a viagem era bem assim. Ela só durava 2 meses. O principal, o navio ia terminar em algum lugar. Mas pra então a gente era tudo máquina. Tudo máquina. Eles pagavam combustível e manutenção para que a gente tivesse saúde para poder trabalhar de graça para eles. Agora não. Agora é diferente. Agora a gente é escravo sem dono. Cada um aqui custa 700 paus pro Estado por mês. Isso é mais do que 3 salários mínimos.
Isso diz alguma coisa sobre esse país. O que vale é ter liberdade para consumir. Essa é a verdadeira funcionalidade da democracia. Ai. Então é isso. E aí eu só queria sugerir um outro filme para vocês, antes de passar a fala, não sei se o Matheus depois quer complementar. Tem duas coisas que a gente não falou, que é a Máscara de Flanders, que é muita coisa, né? A gente vai esquecendo de tudo para falar. O outro filme que eu gostaria de sugerir é da Vênus Negra. Eu não sei se alguém já viu, né? Que ele vai retratar a história de uma mulher africana, que é uma história real, e que ela foi, assim, ela trabalhava, né, dentro da casa de uns patrões europeus, e esse patrão, vendo essa menina, né, vendo nela um potencial de ganhar dinheiro sobre o corpo dela, porque era considerado um corpo exótico, né? Porque o pessoal do povo dela tem uma estrutura corporal diferente, né? Com acúmulo de gorduras em determinadas regiões do corpo, mas ele viu aquilo uma oportunidade de ter vantagem, né? Que aí retoma muito a lógica do mercado, né? E aí ele leva essa menina, a Sartre Bartman, para a Europa, e aí vai fazer vai levar ela para o circo, né, por animalizar ela, né, mostrar ela para o povo, mostrar as partes sexuais dela para o povo. Assim, é um filme duro de ver, mas é uma história real, isso aconteceu. O racismo científico, ainda nessa época que eu falei para vocês lá, que o Monunga vem trazendo, né, e aí isso aí tá tudo conectado, né, dessa questão de medir crânio, medir a face, né, falar que nariz grande, beiço, isso tudo determina a inteligência, né, da pessoa, né, e eles colocavam isso. E aí a Sartre Bartman, ela, nesse filme, né, a gente vai ver muito isso, né, do quanto do quanto o povo branco, né, e os europeus, em específico, nesse caso, eles usam do corpo da outra pessoa para promover um ideal de ciência que era um ideal que transformavam as pessoas colocavam elas como inferiores, degradadas, e em contrapartida a esse outro povo, que era eles, né, o europeu, que era o pessoal inteligente, né, da racionalidade, né, o Fanon vai falar muito disso também, né, do quanto o racismo ele se estrutura nessa divisão entre a racionalidade e a emoção, né, que aí toda essa construção eurocêntrica vai impor sobre o corpo do negro apenas o corpo, né, então tudo que diz respeito ao corpo vai ser destinado a ele, né, no sentido de ser destinado à emoção, né, a sexualização, a sexualidade, né, exacerbada, né, e por outro lado, em contrapartida, para o europeu ele vai ser destinado, né, em muitas aspas, porque é ele que fala sobre si mesmo, a inteligência, né, a razão, né, a racionalidade, né, então, com esses ideais de progresso e tudo. Então vem muito nesse sentido também, né, de todo esse percurso, né, que infelizmente tem muitas metamorfoses, né, que fundamentam o que é o Brasil hoje, né, e aí a gente tem que pensar como é que a gente vai fazer, né, o que a gente faz agora, depois disso tudo, porque tem uma frase bem legal também o Silvio Almeida vai falar, mas ele pega uma referência do Attila Mbembe, né, que não tem como, porque no neoliberalismo, dentro do neoliberalismo, até o branco tem o dia de preto. Ou seja, ele está alimentando uma estrutura que também quer matar ele, né? E aí a gente olha muito
É claro que a elite ela tem um certo afastamento disso, mas as classes médias, né, que têm essa pretensão de ser um dia, né, fica sempre olhando essas classes médias altas, né, tem a pretensão de um dia ser elite, né, na verdade ela está alimentando a própria estrutura que vai um dia bater nela, né, que está o tempo todo promovendo lógicas de subalternização que tem como pretensão exatamente subjugar ela, né, a um determinado modo de produção, a um determinado modo de ser. E aí a Máscara de Flanders, eu acho que vocês viram no início do filme, não sei se vocês lembram. A Máscara de Flanders era no filme, né, ele vai falar, porque na verdade o filme também é uma readaptação de um conto do Machado de Assis, né, a gente esqueceu de falar. O nome do conto é Pai contra Mãe. É uma readaptação desse conto. É um conto curto, dá para ler bem rápido, que vai contar quase que exatamente a história daquele... Agora eu não vou lembrar o nome. Aquele menino que mata os dois homens lá negros, porque ele não tem emprego, né? Então ele vai achar uma outra forma de conseguir dinheiro, né, para a família. Então vai contar a história do Cândido, né, que aí retoma o mesmo nome, lá no filme também tem o mesmo nome. O Cândido, aí tem a Clara, que é a esposa dele, e a tia Mônica, né, vai contar toda essa história e de como todo esse sistema subjuga essa pessoa, né, que está ali, não é escrava, mas que precisa trabalhar porque o sistema impõe isso a ela, né? O filme também traz isso. E aí, nessa procura de trabalhar, ele se torna, então, essa pessoa que vai buscar, né? Vai capturar os escravos sujões. E que era uma forma de ganhar dinheiro na época, né? E aí, no conto também vai falar que não era uma coisa, assim, de exaltação, mas como a pessoa estava seguindo a lei, né, e a ordem, estava restabelecendo a ordem, né, ele tinha certas honrarias, né, em termos simbólicos também, além de ganhar muito dinheiro em prol disso, né. E ele vai contar a história desse homem, né, que tem uma filha, um filho, mas não tem dinheiro, né, ele não tem dinheiro para sustentar aquela família, né, então ele é expulso da casa dele. E aí, em busca de ganhar algum dinheiro, ele encontra essa escrava fujona, que estava grávida também, né? Aí mostra muito no filme, né? Aquela escrava que e aí ela até aborta, né? Perde o filho. E aí, no conto, a gente também vê toda essa contradição, né? De que o filho dele, que acabou de nascer, ele estava ali tentando ganhar dinheiro para sustentar, né, esse filho, e por isso que vai atrás dessa escrava, e essa escrava escravizada, né, ela aborta, perde o filho, mas como ela não era considerada humana, né, então tudo bem, né, naquele sentido. E em prol disso, o que ele ganha com aquilo, né, com aquele ato de violência, ele ganha para sustentar a família dele e o filho que acabou de nascer. E aí tem uma frase no final do conto, que é uma frase... eu acho ela muito forte, né? E eu acho que cada um pode dar um sentido, ela é bem pequena. Que aí ele chega, né, em casa com o dinheiro, né? A escrava ficou lá com o dono, e já tinha abortado, né? Ele saiu, não deu nem a mínima, né? E aí, no final do conto, ele tá lá beijando o filho, né? Todo feliz, porque tinha conseguido dinheiro para sustentar a família. E aí no final ele fala: nem todas as crianças vingam, né? Ou seja, o sistema ele cria aportes, né, mecanismos, estratégias para que mesmo aquela pessoa que acha que não é escravizada, ela participe desse sistema de alguma forma, né, de uma forma que venha desumanizar, né, porque o cerne do capitalismo é esse, né, não olhar para outra pessoa como humana, né, porque se você tiver sentimento com outra pessoa, acabou, né.
acabou a estrutura de exploração. E aí é muito nesse sentido, de realmente como esse sistema ele se organiza, se arquiteta, né? É uma engenharia muito perversa, né? Que vem mesmo para alienar a pessoa, para ela pensar que tem alguma coisa, mas na verdade ela não tem nada, né? Porque ela está ali, na verdade, só alimentando aquele sistema. E aí, eu vou terminar, tá? Calma aí, vai acabar. A Máscara de Flanders, eu vou terminar agora. Tem essa parte que ele, no filme vai falar que essa máscara que impede dos escravos beberem, né, que é uma forma também de sair daquela realidade, né, de escravizado, né, que é uma coisa absurda que a gente nem consegue imaginar, de tão absurda que era. Então, era uma forma deles não beber, né, e aí ficar ruim o trabalho e tudo, e até porque para ele beber ele tinha que ter dinheiro, então às vezes ele tinha que pegar, né, tinha que roubar, né, eu não considero um roubo, mas ele tinha que roubar do patrão. E aí tem essa parte, mas também a gente tem outras histórias, né, como da escravizada Anastácia, né, que também tem retoma muito a questão da máscara de Flanders, que era usada para o escravo também não se suicidar, né, e para ele não comer a plantação, né, porque a fome vem, né, e ele precisa comer, então muitas vezes comia a plantação do senhor, e ele não queria perder dinheiro com isso, né, ou de tirar a própria vida, né, comer a terra, né, que era algo bem recorrente na época, né, porque é algo totalmente desumano, né, como eu disse, não tem como imaginar a questão da escravização, né, o que foi de fato, porque é fora da realidade assim que a gente pode projetar, né? Mas foi uma crueldade enorme e que está se metamorfoseando e está se atualizando, né? E aí eu não sei se a gente vai ter realmente uma abolição dentro desse sistema neoliberal, uma abolição real, né? Desculpa, falei demais. A história do conto é basicamente, gente, para quem nunca leu o conto, a história da Arminda, que é a personagem principal do filme, que é a que, inclusive, aparece. Ela não aparece. Ela aparece usando a máscara ou ela aparece em outro dos instrumentos? Eu não tenho certeza. Mas essa cena que a Ludmilla falou que aparece a máscara de Flanders. Ela aparece no tronco. Eu não tinha certeza se era no tronco ou naquela outra que coloca a cabeça e a mão, eu não lembro. Ela aparece nas duas, pelo que eu lembro, ela aparece nas duas. Ela aparece primeiro no tronco, né, que é as imagens iniciais, lá encurvada como forma de se prostrar, né, que o narrador vai falar. E depois, mais à frente, ela aparece com essa máscara, empurrando um carrinho, eu acho que era de papelão, porque ela estava olhando para alguém que estava fazendo isso, e aí tem todo aquele feedback, né, muito louco do filme, que aí ela se viu também, o filme quis mostrar, ela com aquela máscara de Flanders também, arrastando o carrinho de mão, né, que era um carrinho com papelões, alguma coisa assim. Outra questão do filme, assim, que foi colocada, a Ludmilla comentou que principalmente as pessoas ricas, mas no filme mesmo é colocado a personagem Mônica, ela não é uma pessoa branca, mas não é uma pessoa rica. E ela trabalha, eu não lembro o nome da outra personagem, que é Judite, acho que é Judite, que é tipo a patroa dela, a chefa do grupo de solidariedade lá, que naquela primeira cena chega a outra van para entregar a marmita no ponto delas, e ela expulsa a outra van, porque aquele ponto é o delas.
e não sei o que lá. E depois, quando volta para Mônica, para a casa da Mônica, a gente vê que ela mora na periferia, mas que ainda assim ela tem uma escrava moderna, né? Tanto que quando a Judite a convida para ir trabalhar lá na chácara de purificação lá dela, a, a Mônica até fala tipo, que ela não podia ir, a sobrinha dela, que estava grávida do Candinho, estava para ter o filho, ia precisar dela, mas ela conhecia uma menina que come pouco, ou não come muito, não lembro como foi colocado, mas é para já sinalizar que não vai dar gasto, não é preguiçosa, é proativa, é basicamente o mesmo discurso que É era aciada, feito por é vendedor de limpinha. escravo. É aciada, é limpinha. Ela enfatiza É isso duas vezes. E na cena anterior, ela tá falando que pra menina que ela é como se fosse da família. Filha, né? Demais. Ela, tipo, tem sorte, que foi acolhida, que tem uma mãe boa igual a ela, a Mônica, né, pra menina, e que depois... Eu queria fazer alguns comentários. Pode entrar? À vontade. Tá, eu quero voltar na questão que a Ludmilla falou, lá do Lázaro Ramos, né, fazendo a comparação do navio negreiro com a prisão, e aí antes tinha falado, né, de quem é encarcerado, qual é a população carcerária e por quais motivos, né. O Mano Brown, no Roda Viva, os entrevistadores começam a falar, perguntar da relação da periferia com os traficantes. E ele fala assim, não vamos falar traficante, vamos falar comerciante. Aí a galera fala assim, não, mas vai chamar traficante de comerciante? Ele fala assim, é o meu irmão, é o meu amigo, é o meu primo que pode estar nessa situação. Porque quem está na quebrada sabe que a situação coloca as pessoas nessa situação, né? Então eu não vou usar esse termo que vocês estão usando porque são os meus irmãos que estão nessa situação. Aí tem a música Diário de um Detento, né, do Sobrevivendo no Inferno, e ela foi escrita por um detento que foi preso por engano, né, então ele chegou no Carandiru depois do massacre, né, que teve no Carandiru, e aí ele era alfabetizado, esse cara que foi preso, ele era alfabetizado, e ele começou a se relacionar com os outros detentos, escrevendo cartas para as famílias e lendo as cartas que esses detentos recebiam. E aí ele foi colhendo colhendo não, né? Conversando ali, convivendo, os outros detentos contando como que foi o dia do massacre, e aí ele escreve sobre, e depois os Racionais vai fazer a música com base nesses escritos, né? Então, imagina a envergadura desse relato por uma pessoa que foi presa por engano, né? Como entre ele e tantos outros que estão presos por engano, né? E mesmo que não seja um engano desse de ser confundido, às vezes é um engano de toda a situação, né? A farsa de toda a situação que é construída para justificar essa população carcerária, assim, exorbitante, que, né? É tão flagrante que a gente falando sobre isso, a gente se sente assim, falando o óbvio, mas o óbvio não existe, né? Tem que falar, tem que descrever esse óbvio que não existe. Aí, eu quero voltar lá na situação do Candinho e da Clara, né? E como que o consumismo, ele se torna uma arma letal, né? Porque a Clara, lá mostrando na revista, caras, né? E como que isso se relaciona com a meritocracia, né? Porque ela falando, olha só, essas pessoas, elas investiram em si mesmas, essa mulher tá aqui, linda, maravilhosa, mas foi difícil, ela ralou para estar aqui, ela se esforçou, a gente tem que se esforçar. Então, é porque a gente não se esforça que nós não somos essas pessoas, né? E aí ela faz toda essa argumentação e termina com um sorriso falando, compra uma tintura para mim?
né? E aí ele vai lá fazer o trabalho, né, que é o que relaciona ele lá com o Capitão do Mato, né? De matar o filho do outro para trazer a comida para dentro de casa. E aí, né, no Roda Viva, nesse mesmo Roda Viva lá do Mano Brown, ele fala, né, que ele agora usa Nike, mas que o Ice Blue não põe um Nike no pé de jeito nenhum. Por quê? Porque isso também é um debate, né, de resistência. Porque não é só ocupar o lugar de quem está oprimindo, mas é criar uma outra lógica de relação que não necessite validar essa lógica que é colocada como a fórmula de sucesso, né? E aí, o Candinho, a Judite, e depois a Mônica, né, que ela tá subjugada pela Judite, vai subjugar a outra, né? Então, assim, esse efeito cascata, que um vai subjugando o outro para chegar no sucesso, né? No que é dito como sucesso. Então, esses comentários que eu queria fazer agora. Obrigada. Mais alguém? Quando a gente começou, quando eu comecei a rever, né, o filme, e agora nos comentários aqui, eu me recordei muito de um livro do Euclides Neto, que chama Os Magros. É um livro que fala muito sobre essa questão de produzir na própria terra, mas não poder comer aquilo que a terra oferece para quem produziu, né? E aí esse debate da máscara de Flandres me fez lembrar esse livro do Euclides Neto. E uma crônica bem interessante, depois eu quero até dividir ela aqui no grupo, chama O Nascimento do Cidadão, do Moses Clear, que fala de um processo muito parecido com esse todo que a gente também vê no filme, né? E o mais interessante, o enredo é assim, conta a história de um homem que perdeu o emprego, e por perder o emprego, ele acaba abandonando a família e some, né? Mundo afora, ele some no mundo lá afora. E aí ele vai se despersonalizando, ele esquece o nome, ele perde os documentos, aí ele não lembra mais quem ele é, ele esquece o nome e tudo. Aí um belo dia ele ganha um banho, um padre encontra ele lá e dá um banho para ele, roupas novas. E ao atravessar a rua ele é atropelado por um carro, por um ônibus. E nesse atropelamento ele morre, e aí alguém pergunta o nome, e alguém fala, não sei, é um cidadão. E aí é belíssimo o conto, né? A crônica. É uma crônica-conto, bem, bem interessante. E aí, eu lembrar, quando a gente falava disso tudo, eu fiquei pensando quantas pessoas têm as suas realidades expostas só quando estão à margem da miséria. Porque se não estão à margem da miséria, elas são números, né? Elas não são pessoas. Então, essa exploração a exploração da pessoa alheia, isso tudo que está em volta, é muito interessante. E o que eu achei mais interessante para a gente comentar é que eu trabalho isso com o ensino médio, na minha disciplina de literatura. E quando eu peço para os meninos do 8º ano reproduzirem em forma de imagem o conto, eles sempre desenham o personagem principal como negro. Nunca tive uma turma que desenhasse o personagem branco. Então, é uma representação social tão forte, arraigada, que o insucesso é para o negro, que eles representam essa pessoa que perde o emprego, que abandona a família, que não tem um nome, que eles representam como esse espaço, né? Então, eu fiquei lembrando disso. Porque se a gente pegar as histórias no Quanto Vale, todas essas histórias, elas estão conectadas por muito mais, né? Por insucessos, por uma pedagogia da tristeza, do que, de fato, alguma coisa diferente. Então, por exemplo, quando eu assisto, ou quando eu peço para um aluno ver, geralmente, a ideia que ele tem é que sempre esse quanto vale é um quanto vale realmente para a carne negra. Ele não consegue entender que há uma outra interpretação para o quanto vale quem está do lado de cá também para fazer a interpretação, né?
essa coisa meio de branquitude. Então, achei muito interessante a gente comentar esses pontos, principalmente porque todas as histórias que estão ali linkadas, elas são histórias que, de alguma maneira, foram documentadas, e isso fica bem claro no início, e parece que o fato de ela ser real, ela toca muito no outro que está do lado de cá pensando que é ficção. Então, há um olhar para o filme como algo muito concreto e muito real. E eu acho que isso impacta muito, né? Ah, alguém mandou aí no grupo O Nascimento do Cidadão, que é bacana. Depois, se vocês quiserem, os meninos de 8º, 9º, 1º e 2º ano gostam muito. E é muito bacana. Eu tenho ele em áudio. Um amigo gravou em áudio para mim, colocou um fundo bem legal para trabalhar com criança. Depois, se as pessoas quiserem, a gente pode dividir, tá? Obrigadão. Ó, Ícaro tá aí ainda? Não? Porque tá em áudio, Estou seria... aqui. Tá aí, Ícaro? Olha Sim. só, tá em áudio, seria uma boa a gente, como se eu pudesse fazer, você vai fazer, eu dou maior força, colocar em libras, né, traduzir para libras. Sim, é possível. É possível, então, e eu acho que é uma boa, eu dou força, porque a Vanessa também estiver por aí, a gente junta, dá um apoio, porque eu não vou traduzir, né, Ícaro, mas eu dou apoio. Não, sim, depois que ele compartilhar conosco, aí eu chamo os meninos do nosso grupo, os intérpretes, aí a gente senta para conversar sobre o texto e fazer a tradução e depois a interpretação. Ícaro, eu posso mandar por aquele e-mail que o Obiá manda pra gente? Pode ser. Eu mando por lá assim que terminar aqui. Tá bom, obrigado, Humberto. Eu acho que fica legal. E é engraçado, meninos, que eu dou aula de redação na escola particular, né? E aí eu fiz um projeto de levar essas aulas de redação que eu ministrava no particular para o público aqui, para ajudar os meninos do Enem. E aí eu trabalhei esse conto para falar sobre a despersonalização. E aí um aluno lá do ensino médio da pública disse assim, e os outros nunca tinham dito isso: professor, é engraçado como a gente vira cidadão só depois que morre, né? Às vezes nem depois que morre, né? Porque agora está todo mundo no saco preto. Então, acho que a Lud tocou um pouco nisso, sobre o devir negro, né? De que fala Chimbembe. O devir negro está aí, né? Está todo mundo no saco preto jogado numa vala comum. É esse o devir negro. Não importa. Vai para o saco preto e joga na vala comum. Então, uma coisa para se pensar, né? O que é que nós estamos virando, no que é que nós estamos resultando nesse momento. Acho que a pandemia, e é uma reflexão que eu coloco num dos textos, não me lembro mais em qual, mas uma reflexão que eu coloco. A morte é democrática, ela mata todo mundo, né? Mas morrer não é democrático. A forma como se morre não é democrática, né? Ela é estratificada, e aí é que a gente vê as condições, né? Aí a gente vê o capitalismo neoliberal, né, globalizado, como que ele está cortando a carne, e aí é o valor do corpo. Então, tocando um pouquinho nessa questão do valor de cada corpo, aquela cena, né, da Joana na porta da casa do ladrão, do branco ladrão, e depois o julgamento. E aquilo ali está documentado, está no Arquivo Nacional, no filme tem lá o documento, né? Está na caixa 499 do Arquivo Nacional. Aqui, eu acho que aquela cena, ela é muito boa para a gente pensar qual é a carne barata, né? Porque no julgamento ela é condenada. E assim, como ela é descrita e como ele é descrito. Como eles fazem referência a ele.
quando eles fazem referência a ele, casado, cristão, de bem, como eles descrevem o corpo dele? Ao descrever o corpo dele, eles vão dando o valor dele naquela sociedade. Quando eles descrevem o corpo dela, quem é ela, e ela é livre, né? Ela tem posses, ela compra escravo, ela tem posses. Mas quando eles vão descrevendo quem é ela, eles vão dizendo qual é o valor dela para aquela sociedade. E isso não mudou, né, gente? E aí o professor Adilson Moreira, ele vai falar, ele vai chamar isso, e eu até anotei aqui, porque ele chama de elo geográfico, está no livro dele, ele chama de elo geográfico, que é essa racialização, que a Ludmila também falou sobre isso. Né? O rapaz negro é preso com 10 gramas de maconha, e ele é enviado para a morte, né? Quando ele é preso, ele é enviado para a morte, com 10 gramas de maconha. A gente viu por aí, né, há pouco tempo, um avião com 39 quilos, não era gramas, 39 quilos de drogas. E a gente viu. Um estudante foi, assim, ele é suspeito porque eles querem que ele seja suspeito, mas está mais que provado, né? Um estudante traficou um animal. E ele é estudante, ele não é traficante. Então, é isso que dá o valor do corpo, entende? Quanto vale esse corpo que trafica um animal e a vida dele é salva com todas as doses do soro que tinha no país e ainda importa mais soro do exterior para salvar a vida desse corpo. Quanto vale esse corpo? Enquanto pessoas morrem por falta de UTI. Esse corpo é salvo com todo o soro antiofídico do país, porque aquele veneno não é daqui. Quanto vale esse corpo? E esse corpo não é chamado de traficante. Então, a nomeação também indica o valor desse corpo na sociedade. Há um elo geográfico, há uma racialização do lugar. E o que racializa esse lugar é o corpo que ocupa esse lugar. Então, precisamos pensar sobre isso. Outro ponto que eu quero destacar com vocês, nossa hora já está mais que esgotada, mas eu queria destacar da fala do Matheus sobre a questão a primeira lei de suspensão do tráfico negreiro, né, do Brasil, de 1831, que ninguém está nem... Vocês devem conhecer a expressão para inglês ver, vocês já devem ter ouvido essa expressão, né? É para inglês ver, porque essa lei foi uma lei que foi conhecida como vem daí, né? Uma lei para inglês ver, foi feita para inglês ver, porque a Inglaterra não queria reconhecer a independência do Brasil, se o Brasil não suspendesse o tráfico. E aí o Brasil, então, faz esse tratado e não cumpre, então fica um tratado, só uma lei, só para inglês ver. Vem daí essa expressão para inglês ver, e o Brasil não cumpre. E a gente tem uma situação peculiar no Brasil, muito triste, porque as pessoas chegam e legalmente elas são livres, né, mas na prática elas não são livres, elas ficam escravizadas aqui, e a gente vai construindo uma prática muito brasileira ainda, que eu estou chamando, eu pego uma estrutura, aí eu quero, né, colocar a questão linguística, sociodiscursiva, aí eu pego uma estrutura sintática para colocar, que é uma estrutura sintática, mas que é um espaço enunciativo, que é o como se fosse. Então, essas pessoas, é como se elas fossem livres, só que não. Vocês não gostam disso? Só que não. É como se elas fossem livres, só que não são, porque elas ficam escravizadas. Isso vai até 1850, quando o tráfico é realmente suspenso e, né, o tratado só para inglês ver é efetivado. E essas pessoas, então, deixam as pessoas continuam chegando, porque o tráfico está a caminho. Né? Em 1850 tem navios a caminho, e pessoas negras sequestradas chegam. Essas pessoas chegam, elas não podem ser escravizadas.
mas elas não podem trabalhar assalariadas, elas não são cidadãs, elas são estrangeiras, inclusive. Fica aquela situação, então é como se fosse. Eu estou chamando esse como se fosse, essa estrutura sintática, enunciativa, como se fosse, ela estrutura uma cultura, uma prática social que vem perdurando, como se fosse. 1888 proclama, abole a escravatura. O André Rebouças, engenheiro, né? André Rebouças, tinha um projeto de escolarização das pessoas negras libertas, em 1888, e um projeto de distribuição de terras para o trabalho dessas pessoas, para a alocação e trabalho dessas pessoas. André Rebouças sofre um golpe. O Brasil vive de golpe, a gente não é de hoje. André Rebouças é traído pelos próprios pares, ele sofre um golpe, esse projeto não se implementa, não se diz, pelo contrário, continuam proibindo que as pessoas negras tenham bens de raiz é imóvel de qualquer natureza, elas não podem ter imóvel, continua não podendo ter imóvel, a gente vai ver isso semana que vem com as leis de terra, e o processo de escolarização é dificultado. A gente tem a Resolução Imperial, né, de 1850, que proíbe efetivamente, depois isso não é proibido, mas é dificultado. A Resolução Imperial 384, ela é derrubada, mas eles não facilitam, né, a entrada para a escola. Então, André Rebouças é traído, o projeto dele não é implementado, a gente tem a proclamação da República. A República é um golpe, né? A proclamação da República também é um golpe que é dado. E a República é proclamada, a gente tem uma república, mas a gente tem uma organização e uma vida não republicana, ela ainda é monárquica, então é como se fosse a República. A gente tem um país republicano, mas é como se fosse a República, porque a sociedade continua vivendo uma vida de monarquia, a gente tem isso até hoje. A gente tem aí família real reclamando pensão, reclamando lugar, querendo monarquia de volta. Todo dia tem alguém da família real querendo alguma coisa no Brasil. Então, é como se fosse a República aí, com a família real querendo seu lugar, querendo o Brasil de volta, eles dizem isso, né? Querendo o Brasil de volta. Então, esse como se fosse, ele fica aí. Quase, é como se fosse, é sempre um quase, é quase democracia, mas não é. É como se fosse uma democracia, mas não é. E uma discussão maravilhosa sobre isso vocês vão encontrar nesse livro, Eu, Empregada Doméstica, Senzala Moderna e o Partido da Empregada. Você está sem vídeo, Tânia. Oi? Você está sem vídeo. Ai, gente, desculpa. Desculpa. Olha só. Preta Rara, né? Eu, Empregada Doméstica. A Senzala Moderna é o Quartinho da Empregada. São depoimentos. Vocês não acreditam nas coisas que tem aqui. Então, assim, a gente aqui está em 1826, que o Matheus estava falando. A gente está aqui, o passado está aqui nesse livro, nos depoimentos. Tem um depoimento de uma menina que ficou presa, a família, a mãe entregou para ela ser educada, para trabalhar, mas para estudar. E a família, ela ficou escravizada. E a família resolveu viajar, mas não queria levar, trancou ela num quarto. Sem comida, ela ficou trancada. Ela gritou e alguém escutou, os vizinhos foram lá e libertaram essa menina. Assim, gente, ontem, ou esses dias, essa menina ficou trancada. São histórias que vocês não acreditam que acontece nesse país. Então, nós estamos ainda... Assim, quando eu falo como se fosse, é nesse sentido. Nós não estamos na República, a monarquia continua aqui. O Congresso Nacional é um congresso de monarcas, não é? Quando as pessoas dizem nos embates e alguém diz assim, isso não é um pensamento republicano, o que ele está dizendo? Que é um pensamento imperialista ou monarquista. É isso que ele está dizendo. A mentalidade escravagista está aí. Acho que a fala do Matheus
e da Ludmilla, o tempo todo, na análise do filme, aquele filme, o efeito, quando o filme traz documentos, o Arquivo Nacional para a tela, o que o filme quer? Ele quer criar um efeito de verdade, né? Então, essa coisa de é ficção, não é ficção, é para criar um efeito de verdade, para ver se as pessoas acreditam, porque a mentalidade escravagista está aí. Eu acho que vale a pena ver aquela série Guerras do Brasil, que está na Netflix, maravilhosa, e vale a pena ler esse livro, tá, da Preta Rara, Eu, Empregada Doméstica, porque são depoimentos que ela recolhe num perfil que ela cria no Facebook. Também, efeito de verdade, que vocês querem, estar aqui, tudo de verdade, não é ficção, tudo de verdade, tudo acontecendo. Então, esse como se fosse, eu peguei esse livro por quê? Porque ela vai dizer, né, que ela vai partir desse pressuposto social. A empregada doméstica é como se fosse da família. Ela nunca vai ser uma trabalhadora, porque da família ela não é mesmo, a gente sabe que não é, né? Esse como se fosse da família para tirar dela o direito trabalhista. Ela nunca vai ser uma trabalhadora, porque ela é como se fosse da família. Então, eu acho que assim, é emblemático isso. Esse empregada doméstica, aquele filme, né, da Val é como se fosse da família, a que horas ela volta? Aquele filme também é maravilhoso para discutir isso. Então, o que eu queria fechar com a questão linguística de tudo isso, acho que as questões históricas, políticas, Ludmilla e Matheus discutiram maravilhosamente bem. A questão linguística que eu discuto é isso, é essa estrutura, como se fosse estruturando o nosso imaginário, a nossa consciência, a nossa memória, e não deixa a gente andar, isso como se fosse, né? A gente está sempre no quase. O quase é um advérbio de proximidade para menos, é uma proximidade para menos, né? Então, ele não deixa a gente nunca chegar lá, e a Máscara de França, que a Ludmilla fez alusão, é que isso cria uma situação de interdição sociodiscursiva. Como a gente está sempre no limite, a gente nunca pode falar sobre as coisas. Porque a máscara também, ela impedia de beber, ela impedia de comer, ela impedia o suicídio, mas ela impedia a denúncia, né? Conceição Evaristo discute muito sobre isso, a máscara como um impedimento da denúncia. Ela é uma interdição da fala, ela é uma interdição da denúncia. Então, essa situação toda do como se fosse, do quase, da gente estar sempre no limite do perigo, né, do não poder estar, do estar, mas não poder estar, a gente cria essa situação cria uma interdição sociodiscursiva, um não poder falar, o ver e não poder falar, o ver e ter medo de falar. E aí isso impede a participação política muitas vezes. Né? É na participação política, nas instâncias de decisão, que nós vamos transformar alguma coisa. Mas as pessoas têm medo, né? As pessoas ficam com medo de participar, ficam com medo de falar, e aí não vem a transformação que nós precisamos, que os nossos corpos não válidos precisam, né? Os nossos corpos que até hoje não podem calçar, não podem ter sapato, simbolicamente falando, né? Discursivamente falando, o escravo não podia ter sapato, e nós não podemos ter sapato. Então, o que significa isso? O sapato pode ser o carro, você pode ler lá o poema Operário em Construção, do Vinícius de Moraes, ele vai falar disso, né? Então, nós não podemos ter esse sapato, simbolicamente, ainda não podemos ter. Não conquistamos nossa emancipação. Então, vamos pensar sobre isso. Qual é o nosso quase? Qual é o nosso como se fosse nesse momento, nesse limite? Qual é o valor do corpo que está nesse limite, nesse limiar? Qual é o valor do corpo que está de lá e que me impede de passar? Porque esse corpo também tem valor, né? A gente precisa ver o valor, a gente precisa olhar as duas coisas, vocês já disseram sobre isso. A gente pensar sobre isso, e eu quero agradecer muito, parabenizar Matheus, Ludmilla, passaram no estágio, vocês tiraram 10 no estágio, tá? Já passaram de ano, pode formar. Então, foi maravilhoso, não sei se vocês gostaram, eu amei as duas falas, acho que a gente precisa de mais
dessas discussões, né? Acho que precisa mais de coisas assim. A gente precisa se abastecer, né, dessas discussões de quem gosta de fazer, porque a gente vê na fala desses meninos que eles falam gostando, né, do que falam. Isso é muito bom. Então, semana que vem a gente tem pessoal falando da terra, né, quilombolas, indígenas, as indígenas, né, falando sobre a terra. E aí, então, com vocês de volta. Chega, já falei demais. Eu não queria nem falar hoje. Eu só queria finalizar rapidão, porque eu sei que vocês têm outras coisas para fazer. Só ressaltar isso que a professora falou, né? Que a fala, ela incomoda, né? E o texto da Conceição vai retomar isso, né? De que a nossa fala estraçalha essa máscara de Flanders, né? Inclusive está na bibliografia de vocês esse texto, que é muito interessante de ler. Porque quando a gente fala, ainda mais sendo mulher negra, a gente provoca prejuízos, né, nessa estrutura. E aí eu fico fazendo essa relação também com o aumento do número de encarceramento de mulheres, né? Porque eu estava vendo, tem uma página do Iniciativa Negra, que eles vão colocando os dados lá, e eles publicaram que a prisão de mulheres, né? E aí eles pegaram no geral, aumentou 600% nesses últimos tempos. É um absurdo, né? 600%. E quem compõe a maioria dessas mulheres encarceradas? São mulheres negras, né, da periferia, que muitas vezes não completaram nem o ensino fundamental. Né? Então, é uma repetição, né? Porque essas mulheres que estão na periferia, elas também estão falando, também estão criando prejuízos para essa estrutura. Né? Porque, como a Djamila fala, né, falar é uma forma de existir. Se você existe, você provoca, né, que as pessoas te vejam como pessoa de direito, né? E aí tem todo esse processo de reivindicar a nossa humanidade também, né? Enquanto a gente fala. Porque a gente sempre falou, né, também, a questão era que esse povo não ouvia a gente, né? Que as mulheres negras sempre falaram, sempre gritaram. É um processo histórico de luta, né? Por isso que a senhora Sinhazinha Isabel não foi a grande causadora da abolição, né? Foram os povos negros, né? O povo preto lutou desde a primeira vez que pisou o pé aqui nessa terra, né? E eles vêm provocando e criando formas de resistência o tempo todo, né? E a gente teve várias rebeliões no Brasil, né? Uma das grandes rebeliões foi a Revolta dos Malês, né, na Bahia, que é pouco falada ainda na história oficial do Brasil. Então, tem muitas rebeliões, muitas revoltas de escravizados no Brasil que a gente nem tem acesso nas aulas de história, né? Porque o que interessa às aulas de história, né, ao currículo, né, de história, é falar do quanto é legal, né, toda aquela chegada dos portugueses aqui no Brasil, né, do progresso que eles trouxeram, né, e aí tem uma fala do Ailton Krenak, vou fechar, desculpa, gente, é porque eu vou empolgando. Eu vou falar, que ele fala que não tem como a gente acreditar nessa história de que os portugueses chegaram aqui e chegaram todos de boa, né, tranquilamente, foram recebidos tão tranquilamente, porque houve, com certeza, né, e ele que afirma isso, um espanto por parte dos povos originários que estavam aqui, porque aquelas pessoas estavam podres, estavam fedidas, né, porque atravessar todo o Atlântico sem tomar banho, né, então, ou seja, eles não estavam, assim, em tanta posição de ser tão bem recebido assim, né? Porque é uma invasão, né? Primeiramente, e segundo que eles chegaram todos fedidos e podres aqui também, né? Então, ou seja, e essa história a gente não ouve, né? Parece que eles chegaram aqui lindamente, né? Com seus navios, suas cortes e tudo. Enfim, é só para a gente tentar também recuperar essa história que não é contada, né? E da gente ter muito cuidado, o filme fala muito nisso, né? Da gente não tratar essas pessoas, né, as pessoas que estão em maior vulnerabilidade, como objetos de estudo, né? Ou objetos onde você vai ter maior benefício com aquilo, né? Que na verdade, aquilo não retoma, né, de forma equivalente para aquelas pessoas esse benefício, né? E é uma coisa que muitas vezes a gente da academia perde, assim, de vista, né? A gente usa a pessoa, né, para fazer a nossa pesquisa,
Ela é um objeto de pesquisa. A gente fala sobre ela, mas não permite nunca que ela fale sobre si mesma, né? É um cuidado que a gente tem que ter também. É só isso, gente. Obrigada por ouvir, pela paciência. Obrigada, Matheus, pela parceria. A Tânia gosta, né, de colocar eu e você na mesma fala quando a gente foi pro IF. Eu acho que combina, Matheus. Eu acho que vocês combinam, é isso. Não é coincidência, não é? A pegada jornalista, né, certo. Talvez. Não sei. Que coincidência. Ou não, né? Eu achei que combinou muito. Eu acho que essa escolha de colocar vocês dois juntos aí deu super certo. Mas uma coisa que estava me chamando a atenção também nesse processo da filantropia é a ideia de como cada vez mais essas madames elas ficam próximas dos bichinhos de estimação e antropomorfizando esses animaizinhos e cada vez mais animalizando, tratando com distância, né, num lugar de não pessoa, as pessoas que estão em condição que elas consideram que elas estão, né, fazendo bem, que elas estão fazendo a caridade delas. É cruel isso, né? É muito estranho. Quando você começa a ver esses relatos também de pessoas próximas, contando como elas são tratadas em determinados contextos, ou quando você sai com uma determinada roupa e você tem um olhar diferente para você por causa do jeito que você está vestindo, do que você tem, é muito difícil entender isso, né? E as pessoas achando que estão simplesmente arrasando ou fazendo uma boa ação, né? Eu acho que isso também liga muito com aquela discussão da cristandade que você fez na aula passada, né, Tânia? Uhum. Tem tudo a ver. Mais até com o cristianismo do que com a cristandade, né? Essa coisa da boa ação, de querer salvar a alma. Agora, isso tem uma implicação séria, né? Porque na medida em que é reforçada a caridade, perde a necessidade das políticas públicas, né, das políticas sociais, isso é muito perigoso. Não precisa ter política pública, eu faço caridade, né? Isso é perigoso. E também você nunca vai deixar aquela posição de hierarquia, nunca vai ser quebrada aquela posição de hierarquia, né? Porque o outro está recebendo, e quantas pessoas falam do Bolsa Família, por exemplo, a pessoa, gente, vocês vão para o supermercado, você não consegue fazer uma compra com um valor, por exemplo, menos de R$100, você não compra quase nada. Aí a pessoa recebe o Bolsa Família, o outro fala, nossa, está sobrevivendo às nossas custas, como se fosse realmente um valor que desse para você esbanjar, como se a pessoa pegasse e falasse, não, vou pagar 2 escolas para meus filhos, como que sobrar da Bolsa Família, a gente vai para o cinema, porque eu já paguei o plano de saúde. Dá, né? Dá para ir para o shopping. Vou para o shopping comprar uma calça. Então, assim, é muito estranho a forma como as pessoas têm... Então, mas é isso que eu estou falando, porque fica no campo do indivíduo para o indivíduo. Veja bem, Lélia Gonzalez, ela conta, né, quando ela fala da história dela, ela diz que ela entrou mais cedo para a escola porque a mãe dela foi ama de leite de uma criança, de uma família de posses, e essa pessoa ficou muito grata, e quando essa criança entrou para a escola, a mãe da criança pôs ela também junto na escola e pagou os estudos dela, né? Então, veja bem, isso aí, se isso acontece, tem uma pessoa, nossa, bondosa, caridosa, que faz isso para uma criança pobre. É uma criança entre muitas que tem essa sorte que isso acontece, né? Então, é uma. Se você tem políticas públicas, você tem um batalhão de gente caminhando junto para a escola. Se você tem uma caridade, você tem uma pessoa em um batalhão. Entende a diferença? E isso não... Quando você tem um batalhão caminhando, é diferente. Eu lembro daquela... Provoca algum tipo de mudança social também, né? Porque você tem oportunidade. Quando eu falo de politizar, de política, eu estou falando disso. Você tem política quando você carrega o coletivo. Você não tem política quando você carrega um indivíduo para que ele barre o coletivo.
entende? Quando você coloca um negro no governo e diz, estou dando oportunidade para um negro no governo para que ele se volte contra os dele. Aí você não tem política, né? Que é o que a gente está vendo aqui e ali. Isso não é política, né? É diferente. Então, assim, política é quando você pega o grupo e leva o grupo junto para que esse grupo se fortaleça. Isso é ação política, não é ação individual. Né? E o que a gente vê são ações individuais fragmentadas para que um indivíduo queira ir sozinho e dar as costas para o seu grupo. Isso acontece com indígena também, com quilombola, não é só, né, com os grupos negros. Isso é muito sério, e a gente precisa ter essa consciência, essa formação de consciência, para que as pessoas percebam isso. O que é uma formação coletiva, o que é uma formação individual, a serviço de que está a formação individual, e por que a gente quer uma formação coletiva. E isso ajuda também a gente a repensar a importância do estudo de linguagens na escola, né? Porque isso... por isso que eu vou enfiando a língua em tudo. Bom, vou enfiando a língua em tudo, ficou meio feio. Mas assim, ficou uma estrutura linguística estranha, né? Mas é por isso que eu acho, você vê se língua portuguesa é a maior carga horária. Aconteça o que acontecer, transformação que for, a língua portuguesa é a maior carga horária. O que acontece com a formação de língua portuguesa? Aí eu tenho que, né, ter muito cuidado, porque senão eu estou falando da minha área, mas eu preciso falar da minha área. E aí eu falo com conhecimento de causa também, né? Mas o que acontece? A gente tem um grupo contra o outro. Você tem um grupo que quer politizar o ensino da língua, e você tem um grupo que nem entende o que significa isso. Então, pronto, aí esse grupo, um quer matar o outro. Você não dá aula de português, dou aula de português. Você está dando aula de história. Você está dando aula de história, você não está dando aula de língua. Você está dando aula de história, você não está dando aula de literatura. Você está dando aula de literatura, não está dando aula de língua. Aí vem as cercas. A serviço de que estão as cercas? Bem sim, Tânia. Uma escola uma vez me perguntou, me chamou para dar umas aulas, e eu fui lá e a professora, toda cheia de dedos, para me falar que ela queria que eu desse aula de literatura, mas ela queria literatura canônica. Aí ela não encontrava a canônica, ela virou para mim e falou assim, mas as aulas de literatura do médio são aquelas literaturas de vestibular. E essa coisa toda de ficar ensinando o menino a falar de coisas que estão lá de Enem, não quero isso não, é só para vestibular. Falei, mas como assim coisa de Enem? Coisa social, essas coisas sociais. Falei, então tá bom. Então eu acho que eu não sirvo não, porque eu sou professora de literatura, então talvez seja importante encontrar outra pessoa. Aí eu fui descobrir, a professora de literatura anterior tinha passado quartos de despejo para os alunos lerem, e tinha feito uma mostra no mês de maio, com os poemas de quarto de despejo. Os meninos foram falar, não ficaram no poema estrutura, foram para a poesia mesmo. E aí foi dele. Então, assim, tem esses engessamentos incríveis, né? Um trem esquisito. Pois é, a gente tem que pensar que o mundo, gente... Veja bem, aí vamos voltar para a leitura básica do Obiá, né? No princípio era um verbo, e o verbo se fez carne. Então, se no princípio era um verbo, tudo é linguagem, tudo começa com linguagem, não é? E disse Deus, fiat lux, vamos falar de latim, fiat lux, e disse Deus, faça-se a luz, e a luz é feita. Deus fez o mundo com a linguagem. Né? A gente já vai concretar aquela laje sábado. Ok. Então, se o mundo foi feito com uma injunção, com um verbo, né, com um ato de fala, se foi assim, nós podemos fazer tudo com ato de fala. Podemos desfazer também tudo com ato de fala. Né? A gente pode, inclusive, desfazer o mundo. O povo não está aí desfazendo o mundo, gente. No Twitter, eles não estão desfazendo o mundo no Twitter. Então, eu acho, aí eu volto a Lélia Gonzalez, né, que ela vai distinguir direitinho o que é consciência, o que é memória,
ela diz que a consciência vai ficar apagadinha, nossa memória é destruída o tempo inteiro, né? Mas ela diz que a gente acessa, né, a consciência e a memória pelas mancadas do discurso. Então, o nosso discurso, sabe, ato falho? O nosso discurso, ele entrega. A gente fala que pensa uma coisa, que gosta de uma coisa ou não gosta, né, de alguma coisa, que a gente defende. Eu penso assim, assim, assado. Mas tem as mancadas, né, do discurso. Então, a gente precisa discutir isso. Linguagem é isso. Quais são as pistas que o discurso dá? Que mancadas são essas? Quais são as pistas que o discurso dá? Quais são os recursos sintáticos que a língua nos oferece, que nós podemos modificar ou não o nosso discurso, né? Quando as pessoas dizem assim, a língua portuguesa é machista, não tem jeito. Não, a língua não. A língua tem inúmeros recursos, eu posso fazer essas ou essas escolhas. As minhas escolhas podem não ser muito bem aceitas, eu posso ser rejeitada, e por isso eu posso evitar, né, essas escolhas. Mas a língua tem vários recursos, e eu posso fazer as escolhas, não as que eu quero, né, mas eu posso fazer algumas escolhas, negociar essas escolhas. E eu posso ir negociando, insistindo, até que as escolhas vão... Olha a questão das escritas não binárias, né, do gênero não binário. Aos poucos está indo, não está indo? A escrita está pegando, né? A fala, né? A gente está usando uma fala já mais democrática, as pessoas rejeitam, tem gente que rejeita muito? Tem, e vai continuar tendo, vai continuar rejeitando. E a gente vai continuar insistindo, porque é uma luta. Tudo é uma luta. Né? As pessoas não queriam a abolição da escravatura. Essas pessoas, muita gente não queria. Foi gradual, né? A abolição foi vindo gradualmente, para inglês ver, foi vindo, até que ainda não se consolidou. A abolição da escravatura no Brasil ainda não se consolidou. Né? A gente vê pelas mancadas do discurso se a pessoa é ou não é racista. Eu fico observando, quando a pessoa fala, porque eu não sou racista, não sei o que, eu dou uma olhada e vou assuntando as mancadas do discurso. Quando a pessoa afirma demais que ela não é racista, dá uma assuntada boa nas mancadas do discurso, que você vai ver, porque se ela tem necessidade de afirmar que ela não é racista, é porque ela é racista, né? Então, vai ver nas mancadas do discurso, ela é racista. Então, quando você observa a mancada do discurso das pessoas, você vai vendo. A gente não se consolidou ainda a abolição da escravatura, porque a consciência é racista, a nossa subjetividade é racista. Quando eu me comporto feito uma mucama, né, é porque o racismo está aqui. Se eu me comporto, se a mulher branca se comporta feito sinhá, mas eu me comporto feito mucama dela, então a relação é de senhora e escrava. Então, o racismo está aqui. Entende? Não é só um lado, não é só a questão da opressão, né? Mas há a questão da aceitação da opressão também. Então, ser antirracista é não aceitar a opressão racial. Tem isso também. Não é só a pessoa racista, porque senão a gente coloca a coisa na mão do opressor, né? O racismo vai acabar quando o opressor decidir que não quer mais oprimir, que não quer mais ser racista. Isso não existe. Isso não vai acontecer. O antirracismo está na nossa mão, está na nossa luta também, né? Eu tenho que parar de me comportar feito uma mucama, porque é muito confortável para um assinhá ter uma mucama. É muito bom, né? É muito confortável. É uma malha, né? É uma teia, é uma malha de poder. A gente precisa pensar muito sobre isso, porque está aí, né, gente? O trem está aí, é muito bom para muita gente, tem muita gente que se beneficia disso, e vai continuar. Então, isso é linguístico, né? É discursivo, é linguístico, está na estrutura. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte, que não é só no discurso, está na estrutura da língua. A gente tem que prestar atenção e começar a ver as escolhas que nós fazemos. Está na estrutura da língua? Tá. Mas nós temos opção de fazer outras escolhas? Se tivermos, vamos fazer outras escolhas. Aí começa, né, a desestabilizar a estrutura.
Ok? Crianças, devolvo para vocês. Matheus está quase dormindo. Não tô, não. Podemos encerrar, então? Acho que pode. Todo mundo torrado, né, gente? Hoje foi... Então, segunda tem mais. Se preparem, que segundo negócio é babadeiro. Vai ser babadeiro segunda-feira. Vai mesmo. Obrigado, gente. Tchau. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado.